Muito bem, já cá estamos. Carla, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vamos Boa agora noite. deixar que as pessoas comecem a entrar. Do lado direito já vamos vendo as pessoas que vão entrando. E dar as boas-vindas a todos os que estão a começar a entrar no webinar. Portanto, já estamos com 42 pessoas que, entretanto, vão entrando. Boa noite a A todos. hora. Isto aqui no I Have the Power começamos sempre a horas. Não, eu digo a hora, o interesse das pessoas, não é? 40 e tal, Isso logo aí. no primeiro minuto, espetacular. Muito bem, Carla. Olha, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. Obrigada, eu. E também dar as boas-vindas e os meus parabéns a todos aqueles que nos vão acompanhar durante estas cerca de 4 horas em que vamos ter aqui a conversar. Estou a brincar. E, portanto, acho que vamos passar um bom momento e, portanto, dar-vos as boas-vindas, desejar que desfrutem ao máximo desta conversa que é informal, como irão ver. A Carla também é muito parecida comigo, gostamos de estar à vontade, eu diria que um ambiente quase família, mas mantendo sempre o tom profissional. E dizer-vos também que podem ir colocando as vossas questões na zona de chat, que nós encontraremos depois um momento mais para o final desta conversa, para aproveitar as vossas questões e pedir à Carla que nos ajude com o seu conhecimento que tem para podermos esclarecer alguma dúvida que surja. Falar um bocadinho da Carla, digamos, o currículo da Carla está descrito no nosso site, mas eu gostava de realçar que hoje é uma pessoa que está ligada a um setor que para a maior parte de nós não é muito conhecido, não é? Que é o setor dos mídias, nomeadamente o Grupo Renascença, que tem múltiplas empresas, e se calhar eu iria pedir à Carla que falasse um bocadinho sobre o que é que foi esta aventura de vir parar à direção dos recursos humanos de um grupo na área dos mídia, que é algo que nos entra pelos olhos dentro ou pelos ouvidos, mas que nós conhecemos muito pouco. Bem, antes de mais, boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco esta noite, este princípio de noite. Foi com muito agrado que recebi este convite e pronto. E pretendo que seja realmente aqui uma conversa fluida, natural, descomplexada, informal, por aí fora. Portanto, as perguntas são sempre bem-vindas e procurarei, dentro daquilo que sei e dentro daquilo que tem sido a minha experiência também, procurar responder àquilo que possam ser também alguns contributos aqui de quem nos está a acompanhar. Bem, eu tive, há pouco comentava aqui em off, tive 16 anos na banca e seguros, antes de entrar no mundo dos mídias. Foi passar de um mundo muito cinzento, muito padronizado, com muito rigor, tudo muito pouco flexível, para um mundo totalmente diferente, um mundo corporativo, um mundo organizacional completamente distinto deste. Ao invés do cinzento da banca em seguros, é um mundo muito colorido, não é? Onde os descritivos funcionais são completamente distintos, onde as competências são completamente diferentes do que aquelas que eu estava habituada. E comentava também, eu acho que isto é um aspecto engraçado, eu estava muito habituada aos processos de recrutamento e seleção de técnicos de compliance, técnicos de gestão de risco, coisas muito, até muito sofisticadas naquilo que são os termos e aquilo que são também as metodologias decorrentes do próprio escrutínio a este setor tão regulamentado como é o setor do banco e seguros. E depois entrei no Grupo Renascença e o primeiro processo de recrutamento e seleção que tive foi de um influencer. Portanto, uma coisa que eu nem nunca tinha ouvido falar, isto há 4 anos e alguma coisa, quase 5 anos, e para mim foi super, super estranho. E é um mundo completamente aliciante, muito, muito, muito giro, mas muito diferente do que aquilo que são os processos de intervenção típicos a nível de recursos humanos. Se nós pensarmos em algo padronizado, esqueçam, criatividade, inovação, flexibilidade, são competências que nós temos que valorizar na nossa área de atuação, no nosso negócio, e que nós, profissionais de recursos humanos, também temos que ter para conseguir dar resposta a estes desafios tão esquizofrénicos para quem tinha uma experiência tão rígida como era a da banca e seguros. Portanto, o que é que permitiu? Permitiu aqui um jogo de cintura enorme em termos daquilo que são os diferentes âmbitos de intervenção, as diferentes tipologias de negócio
e também, por outro lado, permite desenvolver uma maior flexibilidade cognitiva, porque Correto. nós sabemos que o caminho é aquele, mas a forma como vamos conseguir vender o nosso peixe internamente, permitam uma expressão, a forma como vamos conseguir ser bem-sucedidos é totalmente diferente, é totalmente disruptiva àquilo que eram os meus modelos tipo até então. Pois. Carla, e isto sou eu que não conheço em detalhe. Eu diria, é correto dizer que a velocidade mudou, ou seja, quando você vem de um setor dos seguros e está no setor dos mídia, a velocidade com que as coisas acontecem nesse setor é muito mais acelerada e muito mais imprevisível do que no setor dos seguros e da banca. Eu Faz não sei se sentido? Eu não sei se a velocidade é muito diferente. Porquê? Uhum. Porque o setor de banca e seguros, também, devido a uma série de constrangimentos que são públicos, não é? Passaram a ser ainda mais regulamentados. Portanto, Pois, tudo aquilo que era a velocidade do negócio e aquilo que eram as exigências e os desafios neste negócio também começaram a ser em catadupla, não é? Nós não conseguíamos dar resposta a tudo aquilo que eram as exigências, sobretudo em nível de gestão de risco, de compliance, de fit and proper, por aí fora. Na comunicação social, os desafios não são tantos de regulamentação, são mais em termos do próprio negócio em si, uhum, daquilo que são as novas plataformas digitais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, quer queiramos, quer não, são nossos concorrentes quase diretos, seja em termos de informação, seja em termos de entretenimento. E pois, com o adicional de não terem custos de estrutura que uma empresa típica tem, não é? claro, Portanto, são concorrenciais em todos os aspectos, porque conseguem de alguma forma atrair as nossas melhores pessoas, por outro lado, conseguem se implementar sem grande investimento e uhum, conseguem uma taxa de penetração muito maior do que, por exemplo, o negócio da rádio tradicional como nós tínhamos e agora neste momento conseguimos conciliar também com uma plataforma, com plataformas digitais, entrar nesse mercado, neste mundo digital das web rádios. pois. Agora, nós, e talvez cruzando aqui com o tema do nosso Uhum. webinar, não é, que é incontornável esta ligação a este fenómeno que nos apareceu, que é a pandemia, e talvez começando por ver o que é antes da pandemia seria o dia a dia da Carla. Isto pode ser até ser interessante, isto não tínhamos pensado isto antes, mas antes de aparecer a pandemia, uma semana da Carla com todos esses desafios, essencialmente poderia destacar que tipo de eventos? Bom, tudo aquilo que é típico de recursos humanos, em termos de Uhum. estratégia de RH, de desenho, de concepção, de implementação de processos de recursos humanos, desde recrutamento e seleção, gestão da formação, questões relacionadas com o próprio desempenho, por aí fora. Era muito disso em que ocupava o meu dia a dia. Claro. A partir de fevereiro, na nossa empresa, não foi em março, foi em fevereiro de 2020, porque já tínhamos tido jornalistas e alguns técnicos a entrevistar o escritor chileno que ficou com Covid Sim, sim, durante sim. um evento literário, precisamente no norte do país. Certo. Nós tivemos pessoas a ficarem automaticamente em isolamento. Aliás, antes de ser decretado pela DGS que ficariam em isolamento, já nós os estávamos a colocar em isolamento Uhum. como prevenção, como precaução, porque já ouvíamos as notícias que vinham de outros países que já estavam mais avançados em termos pandémicos. Portanto, nós desde muito cedo tivemos outro tipo de desafios no grupo. E Uhum. aqui mudou completamente aquilo que era o meu dia a dia. Se eu Pois. até então me dedicava àquilo que eram processos típicos de recursos humanos, onde segurança e saúde no trabalho ocupavam uma ínfima parte disso e que era um procedimento quase administrativo barra burocrático, que era chamar as Uhum. pessoas para as consultas, para os exames de medicina de trabalho, aquelas coisas típicas, nada sexy, não Certo. é? A partir de fevereiro de 2020, o meu dia a dia passou a ser quase de profissional de saúde. Eu tive rapidamente, eu e a minha equipa, que procurarmos todos os conhecimentos que na altura eram detidos para este maldito vírus que nos atormenta a vida há não sei quanto tempo, Uhum. e procurarmos aqui formas de mitigar o risco por contágio dentro da nossa organização e não só.
dentro daquilo que eram os contextos em que as nossas pessoas trabalhavam no exterior, porque a informação faz-se na rua e o entretenimento, em grande parte dele, também se faz fora de portas. E o meu dia-a-dia, desde então, passou a ser muito de mitigação de risco, muito de segurança e saúde no trabalho e também muito de riscos psicossociais, que, entretanto, até então pouco se falava e que agora está na ordem do dia, a questão da saúde mental e por aí fora, não é? E Correto. desde então, a minha vida tem sido, eu costumo brincar, o meu telefone parece, agora já não tanto, graças a Deus, parece a linha de saúde 24, porque constantemente era o pim-pim-pim do WhatsApp com acho que estou com o que é que acha que devo fazer porque tive em contacto com um vizinho que vinha saber que estava. E o meu dia-a-dia passou a ser este, de quase Pois, de triagem clínica de casos Covid. claro. Portanto, houve aqui uma alteração abrupta daquilo que eram as minhas tarefas, as minhas atividades, desde fevereiro de 2020 e neste momento estamos a retomar tudo aquilo que são as inderências de necessidades de negócio relacionados novamente com a estratégia de recursos humanos. Oh, Carla, e desses momentos ou dessas preocupações que as pessoas tinham, tentando isolar aquilo que seriam aquelas mais operacionais, entro em confinamento, não entro, ou o que é que eu devo fazer, quais foram aqui as principais problemas que começou a ver a emergir ainda durante a fase mais importante da pandemia? Portanto, quando fala em riscos psicossociais, não é? Quais foram aquelas componentes, aquelas pipocas começaram a saltar e a destacar-se com uma intensidade maior nas pessoas? Logo nos primeiros momentos era o pânico generalizado, era o Uhum, medo. O medo em termos de saúde, do que isto lhes pudesse trazer a eles e às suas famílias, uhum, o medo daquilo que seria o impacto em termos das suas funções e dos seus postos de trabalho, o medo daquilo que era a exposição a um risco que desconheciam em absoluto e que procuravam informação e fontes fidedignas. E depois, à medida que a pandemia foi evoluindo e à medida que estas questões iam sendo desmistificadas e que já se tinha mais informação e que nós próprios partilhávamos a informação que tínhamos e que procurávamos e procurámos desde o primeiro dia garantir, acima de tudo, a segurança e a saúde de todos, as pessoas começaram com outro tipo de problemas, que era uhum. de que forma é que isto vai passar? Será que vamos sair todos com saúde, de uma situação tão grave como esta? Será que vamos conseguir todos manter os nossos postos de trabalho? Será que eu vou conseguir continuar a pagar as minhas contas? Será que o meu marido, o meu filho vão passar também ao lado disto ou que há alguma coisa mais grave? O que é que eu posso fazer para prevenir essas situações? Foram sobretudo a nível de receios, de medos, muitas vezes de próprios ataques de pânico, que tive conhecimento de pessoas que tinham, sobretudo naquela altura em janeiro deste ano, sim, foi em janeiro deste ano, aquelas imagens horrorosas das filas de ambulâncias à porta dos hospitais, Uhum. de técnicos de saúde a atenderem as pessoas dentro das ambulâncias. As pessoas na altura manifestavam muito o pânico que sentiam ao visualizar essas imagens. E isso não, numa altura em que já estávamos aqui a procurar novamente uma retoma de normalidade, vir novamente essas imagens e aquilo que saía em toda a comunicação social e os perigos decorrentes deste vírus, veio trazer novamente maior receio por parte das Claro. pessoas. E Portanto, no isto tem vosso sido assim, não é? exato, é tipo montanha-russa, não é? Completamente, Pois, e no vosso completamente. caso, se calhar com uma acuidade maior, porque estando vocês num ambiente de comunicação, até se calhar às vezes, como eu costumo dizer, conseguem ler nas entrelinhas coisas que o comum dos cidadãos não consegue ler, não é? Ou seja, quer o bom, quer o mau, vocês se calhar percepcionam de outra maneira, não é? A informação nós temos acesso a ela, não é? Depois Pois, compete-nos a nós desmistificar as coisas e desconstruir as coisas, traduzindo aquilo que é conhecimento técnico, clínico, muitas vezes hermético, para linguagem simples que todos nós consigamos perceber. Todos nós que não somos especialistas de saúde. correto. E as áreas de RH tiveram um papel também importantíssimo a este nível para falar de forma aberta, sem nada nas mangas, de forma transparente para as suas pessoas.
E os órgãos de comunicação social também tiveram que fazer isto a um nível mais geral para toda a sociedade. Portanto, Claro. tivemos aqui todos uma responsabilidade acrescida nestas fases mais graves da pandemia. Se o fizemos bem ou não, sinceramente, eu acho que às vezes não, mas Uhum. estivemos todos a aprender on Pois, job. Portanto, isto tem um risco acrescido, não é? Nós muitas vezes tomámos decisões sem saber se as decisões eram as mais corretas ou pelo menos as mais adequadas, não fazíamos a claro, mais pequena ideia. claro, E temos que ter humildade suficiente para hoje em dia dizermos, se calhar naquela altura não fiz assim tão bem, devia ter feito isto, isto, isto e isto, porque a forma como eu consegui passar a mensagem, se calhar como eu própria não estava tranquila, a uhum, mensagem não passou da melhor forma, porque claro, nós somos seres humanos, não é? Portanto, claro, a forma como nós comunicamos, quer queiramos, quer não, também deixa transparecer aquilo que são as nossas próprias emoções, os nossos estados de espírito. Pelo menos eu acredito nisso, porque senão é uma comunicação completamente fria, casuística, que nem sequer liga com nada, quer dizer, que não claro. estabelece relação. E na comunicação quer-se relação. E a comunicação foi tão, tão, tão importante durante estes períodos pandémicos que muitos de nós reaprenderam a comunicar corretamente com as pessoas, sob pena disto correr muito, muito mal. Claro. Eu diria que foi um período em que se jogava e treinava a jogar, não é? Completamente, sim. Portanto, era completamente on job, não é? Sim, Muito bem. completamente. Passando nós, portanto, passada essa fase, e eu acho que mesmo fora do setor dos mídias, nos outros setores, aquelas pessoas com quem nós vamos falando, claramente que a palavra que se destacaria, se estivéssemos a fazer aquele jogo de palavras que às vezes encontramos na internet, que mostra as palavras mais fortes, né? Sim. Claramente que naquela altura a palavra mais forte era o medo, não é? Entretanto, surge 2021, curiosamente o Pantone para 2021 é uma cor que representa a esperança, que é uma coisa muito interessante. Tivemos aquela fase também um bocadinho também de montanha-russa, que é afinal, vamos ou não vamos, vamos ser vacinados ou não vamos conseguir ou não. E hoje, passado este tempo, somos dos países com a maior taxa de vacinação, não é? Uhum. Independentemente das opiniões que as pessoas tenham sobre a vacinação, mas é um facto que temos essa percentagem, e começa, digamos, houve uma imagem no início da pandemia que eu nunca mais esqueci, daquelas que andavam no WhatsApp, que mostravam as pessoas num galinheiro, as galinhas num galinheiro, e depois abre o galinheiro e sai tudo a correr, não é? E, portanto, de repente acabou o confinamento e começamos a ter alguma liberdade. E eu lembro-me que neste último verão uma coisa que eu admirava eram os destinos de férias das pessoas que nós íamos acompanhando nas redes sociais. Uhum. E a maior parte das pessoas que estavam era a querer viajar para algum lado, não é? Portanto, nós estamos provavelmente nessa fase, não é? Que é a fase em que estávamos bloqueados, estávamos com medo, não é? E de repente alguém abriu as portas e agora vamos ter que recomeçar, reconstruir e começar a acelerar em direção ao futuro. Quando agora olha para as mesmas pessoas, não é? Para a sua equipa e até dentro do universo do grupo, para as diferentes pessoas com quem vai contactando, qual seria agora a palavra mais forte? Essa pergunta é uma tricky question. É Ou uma se ainda tricky temos, question. ou se ainda é forte, se calhar, a medo, não é? A medo se calhar ainda pode existir, mas se calhar já está a ser substituída por outras palavras. Adeline, sendo-te completamente e absolutamente sincera, neste momento a grande palavra, diria eu que é liberdade. Uhum, Mas liberdade no sentido se calhar que não é muito coerente. O que é que eu quero dizer com isto? E isto não advém da minha experiência enquanto profissional, advém também muito daquilo que são as partilhas entre vários profissionais de vários setores, que é liberdade absoluta, normalidade na nossa vida pessoal, mas no que toca depois àquilo que é o contexto profissional, liberdade noutros moldes que não aquilo que era considerado normal. uhum, Ou seja, continuo a sentir que, apesar de quererem regressar, por exemplo, ao trabalho presencial, há aqui, primeiro, uma maior tendência, uma maior procura de flexibilidade, uhum. e por outro lado também continua a existir algumas pessoas a sensação de que os únicos perigos que correm a nível de contágio por Covid é no local de trabalho, porque depois na vida pessoal, e nós constatamos isso nas redes sociais, Correto. que é
à farta, como se nada acontecesse. No local de trabalho é que há imenso perigo e que não se pode, quer Claro. dizer, Aliás, temos que ser coerentes, não é? basta comparar aquilo que vemos com os procedimentos de transporte público e fora de Sim, transporte sim, público, sim, que sim. chegam a quase a ser uma aberração, não é? Isso advém precisamente dessas mensagens, que não são mensagens coerentes de quem tem poder decisório no nosso país, não é? Claro, E claro. isto depois traduz-se em outro tipo de comportamentos, quer dizer, como é lógico. E eu tenho notado muito isso, mas de qualquer forma, eu tenho sentido que a maior parte das pessoas, aliás, tenho recebido várias manifestações de vontade de voltar à normalidade que tínhamos. E a Correto. pessoas desesperadas a dizer, por favor, nós queremos voltar, agora já estamos presencialmente todos a trabalhar, Uhum. no grupo, mas, ou a maior parte, mas já há imensos meses atrás que tinha pedidos de pessoas a dizer: "Por favor, eu quero voltar, não aguento mais estar em casa, isto é um horror, estamos todos com problemas de coluna, estamos todos a ganhar peso", aquelas Claro. coisas tradicionais típicas que todos nós tivemos, todos nós sofremos durante aqueles períodos de maior confinamento. Mas a grande palavra neste momento é a liberdade, é a normalidade, se calhar. Nós aqui dentro do Eye of the Power tivemos 2 momentos. O primeiro confinamento, onde, digamos, tudo bloqueou e nós, evoluímos tudo para online. Portanto, nós em Uhum. 3 dias estávamos com conteúdos e cursos online em diferentes áreas, exceto umas certificações, tudo o resto fazíamos. E depois, quando mais tarde, começámos gradualmente a dar formação presencial. E eu estava muito curioso na altura em saber o que é que seria a percepção das pessoas sobre o híbrido, o online, o presencial, etc. E comecei a receber múltiplos inputs de pessoas que diziam eu quero o presencial. Não há nada que supere a experiência, não é? Completamente. E, portanto, quando nós agora olhamos para estes desafios que se colocam nas empresas sobre que modelos é que devemos utilizar, um híbrido, um que permita que haja a tal liberdade que sejam as pessoas a escolher, ou que se volte novamente à predominância presencial, qual é a sua opinião que será a tendência e o que é que acha daquilo que vai observando que é também a preferência da maioria das pessoas? Eu acho, muito sinceramente, que ainda não temos uma tendência completamente definida. Uhum, Isto porque também me parecia arrogância em excesso pensarmos que, passado 1 ano e meio, quase 2 anos, descobrimos todos a pólvora e que já sabemos correto. todos muito bem, temos todos a solução espetacular para o problema e para aquilo que são os ambientes de trabalho futuros. Porque eu acho que ainda não temos maturidade suficiente para o poder dizer de forma sustentada, de forma ponderada, muito Correto. sinceramente. Acho que nos falta aqui algum amadurecimento. Até porque uma coisa foi, nós no início todos fomos para casa. Rapidamente, numa situação de emergência, tivemos que nos adaptar. É um facto. As coisas correram bem, correram Uhum. menos bem, mas correram, continuaram. Mas essa terá sido a melhor prática? Não, isso é uma resposta a uma emergência. Outra coisa é fazermos as coisas de forma perfeitamente ponderada, sustentada, estratégica, não é? E ainda não tivemos tempo para o conseguir definir com Claro, rigor. E claro. nem sequer tivemos tempo para avaliar o seu impacto verdadeiramente, nem em termos de produtividade, ao contrário daquilo que muitos têm estado a dizer e que têm apregoado, eu não Uhum. acredito minimamente nisso. Muito sinceramente, o que é que eu acho? Acho que de futuro, o presencial vai continuar a ser a tendência mais comum. Até porque eu concordo plenamente com as pessoas que dizem que não é a mesma coisa, que não há nada que Claro. substitua. Agora, acho que tem que ser um presencial mais flexível. Nós Uhum. temos aqui um problema na legislação do trabalho que nos obriga a registar entradas e saídas e tempos de trabalho e horas de almoço e por aí fora. Temos este problema. Se nós não cumprirmos isto, estamos em incumprimento com a lei. A ACT chega a uma inspeção numa empresa, pede estes registros, nós não temos, levamos uma multa. Uhum. Então, como é que isto se concilia com esta flexibilidade que é pretendida? Nós não estamos preparados para esta realidade. Claro, E não há empresa alguma que queira pagar uma coima só porque sim. claro. Portanto, nós temos que coordenar uma coisa à outra, temos que ser coerentes, consistentes. Mais uma vez, a legislação não está em consonância com o que são estas novas tendências. Esta flexibilidade também exige outra coisa, exige uma corresponsabilização. É Uhum. dada a oportunidade da flexibilidade por parte da empresa, sim,
sempre que possível, mas a pessoa tem que estar disponível para trabalhar dentro daquilo que é o exigido pela organização e pelo qual é paga. E isto exige aqui também duas coisas. Primeiro, uma cultura de desempenho, onde há objetivos traçados, onde as pessoas sabem o que é que têm que entregar no final do dia, no final da semana, o que quer que seja que esteja definido, e por outro lado, uma cultura de rigor, porque isto pode ser perverso. Eu tenho referido há uns tempos a esta parte e acho piada a alguns colegas que falam só, não, é um modelo híbrido e não há necessidade de ter as pessoas, Claro. porque é nova tendência e nós temos de ser modernos e temos de pensar de forma disruptiva sobre as coisas. E eu digo-lhes, olha, há aqui duas coisas que vocês têm que pensar, que é, por um lado, vocês têm que perceber que nem todas as empresas são empresas de grande dimensão ou que são multinacionais. Nós vivemos num país onde, para o bem ou para o mal, o nosso tecido empresarial maioritário são PMEs. Ora, nem Correto. todas as empresas têm dinheiro ou têm capacidade financeira para investir na compra de portáteis, de placas de rede, de todo aquilo que é o equipamento necessário para que as pessoas possam ter esta flexibilidade ou passarem a trabalhar 100% a partir de casa. Portanto, há aqui um problema económico-financeiro e isto muitas vezes não é ultrapassável. Nós não conseguimos preencher o Euromilhões e saber que aquilo vai dar o resultado que nós pretendemos, não é? E as Correto. empresas funcionam da mesma forma. Investem, mas não sabem quando é que vão ter retorno, se há algum dia podem ter o retorno que é expectável desse mesmo investimento. E por outro lado, há outra questão que é uma questão do foro comportamental, que é, nós sabemos à partida quem são as pessoas que têm brio profissional, que são rigorosos, que gostam muito de trabalhar, que contribuem imenso para o negócio e que estão sempre disponíveis. E sabemos que há outros que não são assim, que são um Claro. bocadinho mais encostados. Então o que é que isto nos veio trazer? Aqui mais à tona, peço desculpa, que é as pessoas que já trabalhavam muito e bem até agora, continuam a trabalhar muito e bem. Os outros que já eram meios encostados, continuam a ser meios encostados, ou então ainda pioraram essa sua característica. Ou então desencostaram-se. Mas o que é que acontece? No final do dia, as coisas têm que aparecer feitas. Então os outros que já trabalhavam muito, o que é que vai acontecer? Vão chegar à frente para fazer o trabalho do que os outros não fazem. E Correto. então são estas as pessoas que estão neste momento em burnout e com uma série de outros problemas psicossomáticos e está a dar aqui um erro. Adelino, não sei se lhe Eu- está a dar também. A mim não, estou a ouvir bem. Não? Ok. Perfeito. Ah, e estas pessoas, neste momento, nós temos que calcular a sua saúde mental. Não dá para pensar que as coisas todas correram otimamente bem. Claro. E nós temos que conseguir tirar ilações verdadeiras, daquilo que aconteceu durante estes quase 2 anos. Nós temos que nos sentar e ser, suficientemente honestos connosco e com a nossa entidade empregadora e dizer: "Ok", pensar: "Durante este tempo eu consegui fazer um assessment em tempo real. Eu sei com quem pude contar, eu sei quem trabalhou, eu sei quem não o fez. Portanto, o que é que eu quero fazer em relação a isto?". Claro. Ok? Porque no final do dia, gerir pessoas é entregar resultados para a empresa. Eu não acredito nada naquela versão cor-de-rosa da gestão de pessoas, devemos ser todos felizes e motivados e não sei o quê. Não, isso é outra questão. É, Claro. eu quero entregar resultados para a minha empresa através da otimização do potencial e do talento das minhas pessoas. Se pelo caminho eu conseguir que estas pessoas sejam felizes, motivadas, se realizem, ótimo, ok? Claro. Não podemos inverter as coisas. E muito daquilo que são estes novos trajetos de prestação de trabalho, estes novos modelos de prestação de trabalho, tem que ter sempre em mente este quadro de referência. No final do dia, isto tem que dar resultado. O que é que eu Perfeito. tenho que fazer para que esse resultado esteja assegurado? Sim, porque, Carla, há muitas pessoas que confundem uma empresa com um grupo de amigos, não é? Pois, Não é? pois não. Portanto, é tal lógica, não é? E Sim, quando às vezes se ouve falar em coisas que são extremamente importantes, como a felicidade no local de trabalho, a motivação das pessoas, obviamente que isso tudo é relevante, mas nunca nos podemos esquecer que uma empresa digamos, um ser vivo especial que existe para prosseguir um conjunto de objetivos e de resultados a atingir e não é uma coisa irresponsável em que as pessoas se juntam todas felizes e contentes, não é? sim. E acabam por não gerar resultados.
Como eu costumo dizer muitas vezes, até no que diz respeito à diferença entre eficácia e eficiência, ou entre resultado e trabalho, não é? É que na hora da verdade, digamos, hoje estaria na ordem do dia dizer isto, porque agora com as notícias sobre o orçamento, ninguém vai chegar ali ao António Costa e dizer: António, toma lá o muito trabalho que nós fizemos para pagar o IVA, não é? Portanto, a gente tem que pagar o IVA com uma coisa que são resultados. E isso realmente, ainda bem que a Carla fala nisso, porque é uma pedra de toque, que eu acho que houve muitas coisas que a pandemia realçou, não é? A importância da liberdade, um conjunto de valores que estavam um bocadinho distraídos para muitas pessoas que não davam devido valor até à vida, muitas vezes, não é? Ou à saúde. E agora isso veio para cima da mesa. A competência está a emergir como sendo um valor muito importante, porque podemos correr o risco de ter competentes, como dizia bem, em burnout, não é? E, portanto, passa a ser também uma responsabilidade das organizações a proteção dos melhores. Sim. Ou seja, a proteção dos melhores é algo muito importante. E, portanto, essa lógica do resultado, que às vezes não é muito bem compreendido, não é? Porque as pessoas às vezes consideram que, entre aspas, a pressão que existe numa organização é apenas pressão. Não, ela às vezes tem que existir, porque o resultado é fundamental que aconteça. E no vosso caso, eu acredito que até o timing é crítico, não é? Muitas vezes o timing com que as coisas são feitas, se perde esse timing, tudo corre mal, não é? E, portanto, essa consciencialização é cada vez mais importante, e o susto que algumas pessoas apanharam, o tal medo que a Carla referia, que é de o que é que será do meu posto de trabalho, o que é que será da minha vida, o que é que será do rendimento da minha família, numa primeira fase pode ter despertado a consciência das pessoas para nós temos que fazer com que isto funcione, não é? Agora, há aqui uma pergunta que gostava de conhecer a opinião da Carla, que é: será que este desafio global, a pandemia, o susto, o medo que foi gerado em algumas pessoas e aquela tal tomada de consciência, será que isso vai durar muito tempo? Ou seja, e será que o susto foi suficientemente forte em alguns casos para as pessoas corrigirem trajetória e se tornarem mais produtivas, melhores naquilo que fazem? Ou será só o pouco a dor? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu adorava conseguir responder com 100% de certeza a essa questão. Eu acho que infelizmente nós temos a memória curta, sinceramente. Acho mesmo que temos, globalmente, todos nós, temos a memória curta, para o bem e para o mal, porque há coisas que nos traumatizam e que nós conseguimos rapidamente esquecer, ultrapassar e passar para a frente até surgir um novo problema. E eu acho muito sinceramente, Adelino, que vai haver aqui uma tendência para voltar tudo ao normal, para as pessoas não aproveitarem isto para quase nada. É evidente que esta questão da prestação do trabalho, da flexibilização, eu acho que vai ser uma tendência para continuar. Eu acho que isso também é uma questão de respeito para com as pessoas, muito sinceramente. Acho que é uma questão de respeito acima de tudo. E é uma questão, quer dizer, que não perdendo nada, também a empresa não perde nada em dar a oportunidade ao trabalhador de experimentar. O trabalhador também pode querer voltar atrás, pode até sentir-se melhor noutro tipo de prestação de trabalho que não o 100% digital, pode querer. Enfim, é uma questão de se flexibilizar, respeitando as partes, e desde que nenhum dos dois perca rigorosamente nada com isso. E muitas vezes o perder é desaparecer, não estar no escritório e depois desaparecer da vista de quem tem poder decisório, e depois só passado uns tempos é que se lembra: espera lá, então mas os outros estão a acontecer e a mim não me dão oportunidades. Correto. E nós ainda não estamos a conseguir dar resposta a estas coisas, que são coisas para as quais nós não estávamos preparados. Eu acho que infelizmente, ao contrário daquilo que se dizia no início da pandemia, que vamos todos acabar melhores, eu acho que pelo contrário. Eu acho que se tem vindo a sentir isso, que é, estamos todos a ser cada vez piores. Acho que os receios, mas isto, eu costumo ser otimista, mas sinceramente tenho muito os pés no chão nesta questão, que é, os receios que nós tínhamos ao início, e quase todos nós tivemos ao início, de perder o trabalho, de perder o nosso sustento, de ficar sem saúde, de perder a nossa família, por aí fora,
tornou-nos cada vez mais egocentrados. Uhum. Estamos todos muito a olhar para o nosso umbigo. E isto não nos vai permitir ser melhores pessoas, melhores profissionais, melhores empresas, melhor sociedade, e isso está-se a ver nas vacinas, não é? Nós Pois. temos uma taxa de vacinação espetacular, mas quantos países não o têm? Uhum. E quem é que está a fazer alguma coisa em relação a isso? E esta questão do egocentrismo, neste momento, está na ordem do dia, não é? Está na ordem do dia não só a nível corporativo, está na ordem do dia a um nível global. Uhum. Portanto, não somos nós, Portugal, que estamos a sentir isto, é a generalidade deste mundo que está pior. Aliás, Mas é a Carla, minha opinião. tudo o que está a acontecer em termos da evolução dos preços da energia, dos preços das matérias-primas, da redução da capacidade. Eu tive um cliente meu esta semana que me contou uma impressionante. Eles tinham um contrato de abastecimento com contentores a um determinado valor, vamos fazer, por exemplo, a 200 euros, não é relevante o número, e disseram-lhes que não lhes conseguiam enviar os contentores, não havia espaço. Não há espaço para os contentores. Mas se fosse a 350 euros já havia. Mas isto foi-lhe dito diretamente, ele contou-me isto recentemente. E ele disse, não, desculpa, mas nós temos um contrato que diz que são 200, pois, mas para 200 não há espaço no barco. Mas a 350 a gente arranja. E, É uma portanto, sabugice. esta alteração de valores, não é? Ou seja, o salve-se quem puder, enquanto podemos, e acumular o máximo o mais rapidamente possível, depois logo se vê, é um sintoma daquilo que eu chamo às vezes o efeito pêndulo, não é? Que é nós passamos do 8, depois passamos para o 80 e vamos acreditar que com o tempo nós nos posicionamos próximo do equilíbrio. Portanto, pode também estar a acontecer de nós, nesta altura, estamos a apanhar o tal efeito pêndulo, não é? Que é, de repente, eu quase que não existia, passo a ser o centro do mundo, e vai haver uma altura que, sendo o centro do mundo, vou perceber que preciso dos outros, não é? E isso também se vai refletir nas empresas. Esperemos que sim, que as pessoas voltem a ter consciência de que não estão sozinhos nisto e que precisam uns dos outros. Pois. Porque realmente as empresas não funcionam com cada um por si. Eu não acredito naquela coisa, vamos todos dar as mãos e todos juntos vamos ser uma. Opá, as coisas não funcionam desta forma. As Uhum. coisas têm que ser pensadas estrategicamente, mas também não é de costas voltadas. E não Correto. é cada um olhar para o seu umbigo que as coisas vão evoluir. E nós, infelizmente, temos assistido a muitas coisinhas dessas por aí, não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Eu não quero saber, o meu fim é aquele, se eu tiver que pisar alguém pelo caminho, pá, é a minha sobrevivência. É um Claro. síndrome de sobrevivente que neste momento prevalece e que irrita um bocadinho. Pois. Sobretudo quando nós nas empresas procuramos fazer precisamente o contrário, que é a coesão, não é? A coesão, o não deixarmos ninguém de lado, pormos toda a gente em consonância, tratarmos as pessoas todas por igual, não fazermos discriminação por aí fora. E depois acontecem situações destas, as pessoas autossegregam-se. Uhum. E pronto, e é contraproducente tudo aquilo que são as boas práticas de gestão de pessoas em contexto organizacional. Faz sentido nós concordarmos com a frase de que ainda nesta fase pós-pandemia, portanto recente, ou ainda pandemia, mas já em fase descendente, esperemos nós, as pessoas ainda estão afetadas. Nós ouvimos muitas vezes pessoas numa linguagem mais popular a dizer uma coisa, não sei o que se passa, deve ter sido o Covid, está tudo maluco. É uma frase interessante, não é? Mas que de alguma forma revela essa tal perturbação. Sim. Partilha dessa ideia de que ainda estamos a viver essa perturbação. Eu acho que sim. É, Aliás, eu não é? digo essa frase algumas vezes, portanto, Que eu meia acho, culpa, eu me confesso. não é? Não, verdade. Eu acho que estamos mais impacientes, mais agressivos, mais Uhum. intolerantes uns com os outros. E isso vê-se, por exemplo, em coisas tão simples como o trânsito. Exato. Está toda a gente louca. Não, está toda a gente louca. É sinais de luzes, é buzinas, Precisa é delas. palavrões, são gestos menos próprios. Epá, por coisas minúsculas. Correto. Coisas, às vezes nem é nada, não é? As pessoas estão muito impacientes, muito intolerantes, mas isso é a demonstração do tal egocentrismo que nós temos neste Claro. momento.
Eu diria que E, são as panelas de pressão com pernas. sim, Não é? sim. A mínima coisa aquilo explode, não é? Explode, explode, sim. É, Nós percebemos que se foram tempos e estão a ser tempos muito desgastantes, de grande incerteza, de grande instabilidade e que tudo isso, quer tenhamos conseguido expressar ou não, que nós sentimos, não é? Uns mais de forma intensa, outros menos de forma tão intensa. Mas nós sentimos isso. E isso causa-nos aqui também muitos constrangimentos internos. E que eu acho que nós não soubemos, na sua grande maioria, partilhar com os outros. E partilhar de uma forma sem dramas, sem preconceitos, porque estávamos todos a viver a mesma coisa. E claro. tínhamos todos muita vergonha de o dizer, de o expressar. E, e eram coisas perfeitamente naturais. E as pessoas foram enchendo, 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 enchendo. E neste momento que estamos a voltar a alguma normalidade, esse encher está a ter um peso muito grande. Pois. Está a ter um Muito peso bem. muito grande. Eu se calhar ia começando a introduzir aqui já algumas perguntas que temos aqui do nosso auditório, Vamos lá. que se calhar podem ser interessantes para ir introduzindo na nossa conversa. O José Balau faz aqui uma pergunta que diz o seguinte: a OIT publicou em junho de 2020 um manual de boas práticas sobre teletrabalho durante e pós-pandemia, onde o anexo 3 tem uma excelente verificação para várias questões, onde o foco é colocado em 8 ou 9 aspectos. E ele pergunta se conhece e o que pensa sobre a aplicabilidade desse manual. E assim, na altura, eu recordo-me de ter visto, mas a ACT quase em simultâneo emitiu também uma checklist com uma série de boas práticas que aconselhavam para as questões do teletrabalho e para aquilo também que era os riscos de mitigação de risco de propagação de Covid em contextos de trabalho. E nós cingimos muito mais àquilo que a ACT na altura divulgou. De qualquer forma, tudo aquilo que foram as regras ou as orientações da DGS, da OMS, da OIT, da ACT, nós tivemos em linha de conta. O que é que nós fizemos? Adaptámos à nossa realidade, porque nós não podemos ter nunca 100% das pessoas em teletrabalho, porque a informação não se faz em casa. Porque Pois, senão todos vós não conseguiriam ter informação fidedigna, atual, com que pudessem também estar bem informados, inclusive sobre a pandemia, mas sobre outros tantos assuntos que na altura aconteceram e que continuam a acontecer e que são importantes para todos nós. claro, Portanto, nós não podemos levar a 100% tudo aquilo que eram as recomendações, porque o nosso negócio é um negócio muito, muito, muito específico. pois. Aqui uma outra pergunta interessante sobre a dimensão de género. Se considera que há valores que nessa passagem para segundo plano podem fazer aumentar o assédio e a violência. Na Se dimensão nota de alguma coisa. não notei nada. Não, ainda está Não. tudo tranquilo aí. Sim, o que é que eu notei? Sobretudo a questão, há um termo que eu detesto, que é work-life balance, detesto. Uhum, Porque de balance aquilo não tem nada. Aliás, quando algum dos nossos familiares tem um problema, nós sabemos o que é que pesa mais. Em nossa vida pessoal são os nossos. Portanto, uhum, balanceado, esqueçam, equilíbrio não existe. Agora, as questões de conciliação trabalho-família foram uhum, questões muito importantes. Não tem tanto a ver com a violência nem com o assédio, tem a uhum. ver com questões do foro pessoal e da conciliação daquilo que é a vida profissional com a vida pessoal. E aqui sim foram muitas vezes agudizadas com a pandemia. Mas porquê? Não por causa das empresas, mas por causa de todo aquele trabalho que nos falta fazer em casa e com os nossos filhos, com os nossos maridos, que é promovermos a igualdade, sim, em nossa casa. A Correto. partilha, a responsabilização, a educação das crianças, já mesmo para promover a tal conciliação, a tal partilha entre géneros na nossa geração, mas sobretudo nas futuras gerações, para que não fiquem condicionadas àquilo que são os nossos preconceitos por sermos mulheres ou por sermos homens, ou porque cada um tem a sua responsabilidade e as suas divisões de tarefas, e depois não há uma real interligação e Uhum, cooperação entre os géneros na própria casa. E correto. aqui eu acho que houve realmente um peso desequilibrado entre aquilo que eram as responsabilidades e atribuições das mulheres e dos homens, com Pois, algum prejuízo para as mulheres, pois. algum bastante prejuízo.
Sim, claramente, sim, sim. O João Martins coloca aqui uma questão interessante, quando há pouco falou em entregas que temos que ter ao final do dia, sendo o vosso setor diferente da produção de peças ou produtos físicos, como é que conseguem avaliar o desempenho das pessoas? Esta é boa, Carla. Mas a questão das audiências é sempre um bom é sempre um bom indicador, apesar de não ser completamente fidedigno, é sempre um bom indicador. Mas não só, quer dizer, a qualidade das peças informativas que são publicadas e que são divulgadas não apenas em antena, mas também nos nossos sites, e depois a informação, o entretenimento não se faz só através daquilo que é visível para os outros, não é? Há muito trabalho de backstage em termos de produção, que é efetivamente quase passa pela tal checklist da OIT. Há uma checklist de coisas que têm que ser cumpridas para que no final do dia se entregue um bom trabalho, uma boa emissão de rádio ou então uma boa peça informativa, mas também a rádio e a comunicação não se faz só com aquilo que sai em antena. Há todo aquilo que são as componentes transversais que também têm que ser avaliadas efetivamente por parte de quem tem a responsabilidade da gestão das equipas. Ó Carla, eu tenho uma pergunta, porque é uma curiosidade. Então, No vosso grupo, a predominância é de mulheres ou de homens? é igual. É Mas equilibrado? é mesmo, eu há pouco tempo tive, até tenho aqui, deixa-me ver aqui, Interessante. eu tive há muito pouco tempo, há umas semanas, fui oradora nos Radio Days Europe e tive num painel precisamente sobre a questão da igualdade de género. Por acaso tenho isto Uhum. aqui no meu caderno de apontamentos e rapidamente até posso partilhar convosco os dados, que é em termos de gestão, temos 50-50, A sério? a sério, mesmo Olha, certinho, mas ó Carla, isso é mesmo fora da caixa. mas é pura realidade. Em termos técnicos, temos 45% mulheres e os restantes homens. Mas se formos para técnicos jornalistas, a predominância é mulheres. Ai, que engraçado. Olha, eu não Sim, fazia ideia. sim, Interessante. sim, sim. Muito bem. E mesmo em termos de locução de rádio, a Sei. predominância também são mulheres. Muito Aqui já bem. não consigo dizer a percentagem, estava aqui à procura no meu caderno, porque ainda tenho os apontamentos dessa conferência, mas a predominância são mulheres também na locução. Mas ó Carla, e agora nesse evento, presumo que foi um evento internacional, não é? Foi, foi. E como é que era nos restantes países? Ficou com alguma ideia sobre isso, em termos dessa Eles ficaram predominância? muito espantados. Eles ficaram muito, muito, muito espantados com os nossos números, porque eu estava num painel com uma dinamarquesa, uma sueca e outra não me recordo agora da nacionalidade. E eles não tinham nem no jornalismo, eles disseram que tinham muita dificuldade em conseguir recrutar mulheres, e em cargos de gestão também não tinham as mesmas taxas que nós temos. Agora, isso foi uma decisão estratégica Não, planeada ou foi algo que foi acontecendo foi acontecendo. naturalmente? Foi acontecendo. Que A interessante. questão é mérito apenas. Não é cotas, não é géneros. Género, e eu dizia nesta conferência, género para nós é uma característica. É Uhum, uma condição social, quer dizer, é um construto social, se nós quisermos. Agora, o que está em causa é mérito, apenas. E tem funcionado bem. Não me claro, interessa se é a Carla ou o Carlos que está na posição de diretor de recursos humanos, tem que ser competente. E mais claro. do que competente, tem que ser de confiança. Pois. Esta semana nós, num curso que eu estou a dar, num dos intervalos, num coffee break, e aqui os nossos coffee breaks no Eye of the Power são muito generosos, não é? Porque nós vamos tendo algum know-how e então nós pomos a comida saudável e os bolos e depois ressignificamos os bolos para serem fruta. E então o que normalmente vai, as pessoas olham para um bolo e dizem que aquilo é kiwi, não é? Mas no meio daquilo tudo foi muito engraçado e então estavas a falar sobre valores, não é? E uma das pessoas que estava connosco dizia: tenho um colaborador lá que detectei que nos mente, o que é que eu devo fazer, não é? E uma das coisas que realmente digamos que surge como o mais importante, talvez, nas relações entre as pessoas é a confiança. É talvez o valor mais importante, não é? Porque quando esse valor desaparece,
pode até haver alguma competência técnica, mas ela deixa de ter o valor que poderia ter, não é? Sim, sim. A confiança, eu diria que é muito mais relevante do que a competência, porque a competência adquire-se. A confiança, uma vez perdida, Tal e é qual, muito, 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 muito difícil. Muito tal e qual, difícil. tal e E qual. isso deixa-nos transparecer muito daquilo que são os valores das próprias pessoas. Pois, E depois permite-nos tomar decisões. Eu não quero saber se a pessoa conhece de fio a pavio os preceitos técnicos. Eu quero que a pessoa tenha vontade de aprender, capacidade de evoluir, mas que, sobretudo, seja uma pessoa de confiança. correto. Sobretudo nas minhas áreas, na área de RH, a ética, a deontologia Uhum, não é negociável. É uma condição sine qua non na nossa correto. profissão. Portanto, a questão da confiança é essencial. E quem tem cargos de gestão, a questão da confiança é muito, muito, muito importante. Eu estive uma vez num curso com a Universidade Católica e que uma parte do curso era em Portugal e outra era na Kellogg's, nos Estados Unidos. Um curso muito interessante que a Católica tem. E nós, numa das aulas, tivemos o presidente de uma multinacional farmacêutica que nos disse uma coisa que a maior parte dos que estavam lá no curso eram portugueses, portanto era uma turma portuguesa, não é? Tinha algumas pessoas polacas do grupo do Jerónimo Martins, e ele diz, toda a minha equipa de gestão, não somos muitos, mas são pessoas da minha absoluta confiança. E no intervalo nós fomos tomar um café e descobrimos uma coisa incrível, como é que em Chicago, na Kellogg's, temos café Delta. De repente tínhamos uma máquina de café Delta, Carla. Isto é brutal. E perguntamos como é que foi possível. Então, um administrador da Delta foi lá tirar o curso e ofereceu a máquina e manda para lá as pastilhas. Então, para portugueses foi uma loucura, não é? Então, estávamos no intervalo a falar com a pessoa. E sabe como é que é a conversa às vezes nos portugueses? Que é, mas eu lá na minha empresa, quando se está a falar de confiança e de responsabilidade e de competência e todas essas vezes, nós temos lá alguns monos, não é? Diziam alguns colegas, uns monos, como é que se resolve? E ele olhava para nós com uma cara incrédula, não é? Porque estávamos ali a falar de pessoas que têm alguns cargos de gestão, não é? E ele dizia, eu não estou a perceber o que você me está a dizer. Eu não estou a perceber como é que você tem, E não numa faz equipa nada. de direção, pessoas em quem não pode confiar. Na minha equipa ela não existia. E é impressionante a forma como ele expressou aquilo. Eu tenho comentado isso muitas vezes, até junto de colegas e amigos, que é como se o mundo, esse mundo onde a confiança não fosse um valor base, não existisse no paradigma daquele gestor, não é? Portanto, nós às vezes aceitamos a negociação de valores core, de valores importantes, e isso depois mais tarde vai nos dar problemas, não é? Nós temos que Quase ser, sempre, não é? Temos que ser quase sempre. intransigentes nos valores importantes. Sim. A questão é que muitas vezes nós temos medo da própria sombra e não atuamos na altura certa. E há uma incapacidade para tomar decisões, para sermos os bonzinhos da sala, não é? Uhum, E nos negócios nós não podemos ser assim. É evidente que temos que respeitar as pessoas, é evidente que temos que dar segundas oportunidades, porque maus dias todos nós temos. claro, Agora, há situações que são de tal forma graves que não dá para fingir que nada se passou, sob pena daquilo depois ser tremendamente, negativo em termos de cultura, em termos de clima, em termos de resultados das próprias claro, equipas. claro. Há alguns países onde é simples eu chegar de manhã e dizer: "Olha, meu amigo, amanhã já não te quero aqui". Não é o caso do nosso país. Claro. Mas mesmo que fosse o caso do nosso país, que a legislação nos permitisse fazer isto assim de uma forma mais simples, não sei até que ponto nós temos gestores capazes, de o fazer, de tomar decisões assim, de pulso firme. Pois, pois. Porque muitas vezes somos coniventes com: "Pá, coitado, amanhã há de correr melhor", e depois é Claro. sucessivo, é amanhã, é depois, é depois, é depois e passam anos. Isto, ó, Carla, nós parece que estávamos combinados sem estar, porque eu, anteontem, portanto, hoje no sábado, estava a comentar isso. É que até para aquelas pessoas que precisam de melhorar, é, é muito mau termos um ambiente permissivo Sim, de impunidade, porque nem aos que precisam de melhorar lhes damos essa possibilidade de melhorar. E às vezes é preciso esse empurrão para que a pessoa diga: eu estou confrontado com uma situação que me vai obrigar a tornar-me uma melhor pessoa. Senão ele não consegue evoluir também. É mau para toda a gente. sim. Mas as pessoas têm que querer.
Claro. A questão da motivação eu acho que é cada vez mais auto, que é, Uhum. eu tenho que sentir que quero, porque senão eu não vou Correto. dar o melhor que tenho para dar. Claro. Ok, estou lá de corpo presente, mas não tiro proveito das coisas e não me entrego como deveria entregar. Portanto, as pessoas têm que querer, e a questão da vontade, a questão da determinação, a questão do Uhum. foco, a questão da resiliência, que nós tanto falamos, são competências essenciais para que as Claro. pessoas sejam efetivamente competentes, e depois há a questão dos valores, que é a base de tudo, que vem sustentar estas competências. Como diz aqui a Sandra Souza, que pôs aqui uma expressão: "Um incêndio nunca começa grande". Verdade, é verdade, Muito bom. é verdade, uma excelente expressão. Muito bem, Carla, eu não sei se Falou em sábado e eu pensei que ia falar do Futebol Clube do Porto. não vamos falar de coisas tristes. Olha, Não, melhor do que isso é o Manchester United. Já viu o Cristiano Ronaldo como é que ficou eu naquele vi. filme? Coitado, ele já deve estar mais que arrependido de ter ido para o United. Se ele gosta tanto de ganhar, ainda Não, por e cima hoje o gol dele foi anulado. e atenção que hoje começaram a surgir notícias nos mídias ingleses a dizerem que o Cristiano Ronaldo, o ter chegado ao Manchester United, desequilibrou a equipa, não é? Portanto, agora, com um bocadinho de jeito, ainda fica o bode expiatório, não é? Enfim, está a ver, é Muito super bem, competente, mas agora vai perdendo a confiança das pessoas. fora, lá está. Carla, olha, gostei imenso deste bocadinho. Muito obrigado Obrigada, pela sua disponibilidade. Muito obrigado também pelas perguntas e pelos contributos que os colegas foram dando aqui no chat, com comentários sobre os valores e a confiança. Houve aqui coisas muito interessantes que, entretanto, foram dizendo. E, enfim, desejar as maiores felicidades também para si, como pessoa e como profissional, e que nos possamos encontrar no futuro. E muito obrigado mais uma vez pela sua obrigada. disponibilidade para estar aqui connosco. Obrigada eu, foi um prazer estar aqui esta noite. Muito E obrigado. qualquer questão, estou sempre disponível. Claro que sim. LinkedIn, essas plataformas sociais por aí fora, nós estamos sempre contactáveis. Entretanto, isto foi gravado em vídeo e, portanto, será em breve também disponibilizado para quem esteve a participar. Automaticamente receberão um link que poderão acedê-lo durante as próximas 24 horas, portanto, faz parte da plataforma e daremos notícias em breve, porque acho que há aqui muito conteúdo neste bocadinho, extremamente valioso para nós refletirmos no futuro. Muito obrigado, Carla, um gosto Obrigada, e um até uma beijinho para próxima. todos, uma Muito boa noite, obrigado um bom descanso. e boa noite para todos e muito obrigado por terem vindo passar este bocadinho connosco. Até breve. Obrigado. Obrigada, beijinho, Obrigado. com licença.